a primeira vez, foi no final da noite, ele chegou no meu ouvido e falou assim, você quer ministrar? Aí eu falei, mentira, né? Logo eu? Não, você é doido, é sério mesmo? Ele beleza, aceitei. Aí foi passando um tempozinho assim, né? Acho que não durou um dia esse tempo. Começou a bater uma coisa assim no peito. Eu falava, meu Deus, será que eu estou pronto? Será que é isso realmente? Minha conduta, como que tá as coisas? Como que eu estou na vida espiritual? Como que tá? Aí eu falei assim, Tom, agradeço pela oportunidade, mas eu não vou. Aí ele, tá bom. Beleza. Passou mais um tempo, mais um diazinho. Conversei com um amigo nosso que não está aqui no momento, que foi o Matheus. Ele falou, me explicou. Falei, tá bom. Mandei mensagem pro Tom. Tom, eu vou. Não passou mais outro dia, falei, não vou mais. Beleza. Chegou no Rei de Casais. Eu bem sentado na mesa. Chega nosso outro amigo, Leandro, o Léo, que não está aqui também. Chegou e falou assim, Deus falou assim, ele falou assim, quarta-feira eu vou te dar, né, oportunidade, se prepara, que eu não sei se vai ser no meio ou no começo, mas vai ter oportunidade quarta-feira. Aí já viu, eu falei, vixe, não tem como fugir de Deus. Aí, né, tá bom, ficou no final do Rei de Casais, cheguei no Léo, eu falei, mano, negócio é o seguinte, o Tom me chamou para pregar, eu não quis, né, para ministrar, eu não quis, né, porque eu não tô bom, não tô pronto, tal. Aí ele falou, mano, o negócio é o seguinte, não se trata de você, se trata de Deus. Se Deus está te chamando, foi o que a Jennifer falou, se Deus está te chamando é porque Ele vai te capacitar. Não adianta você fugir, irmão. Não adianta você falar, eu não tô pronto. Eu não quis aqui. Não, irmão, Jesus está te chamando é porque Ele vai te capacitar. Independente, porque não se trata de você, mas se trata dEle. Né? Então, foi aí que eu peguei e falei, não, agora eu vou e vou mesmo. Né? Beleza. Agora, vamos entrar na palavra. O tema da palavra é, quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu fiz essa pergunta para o pastor, para o Maurício, para o Léo, para o Tom. Quem é Jesus? A maioria acabou me dizendo que Jesus é Salvador e nosso Rei. Está errado? Não está errado, está mais do que certo. Mas vamos lá. O que me trouxe a trazer esse tema? Eu procurando uma palavra para trazer na quarta-feira, né? Eu estava no serviço, sentado na mesa, comecei a folhear a Bíblia, aí entrei em Mateus, fui para o final de Mateus. Voltando, eu parei no começo de Mateus, onde fala do nascimento de Jesus. Bom, na hora que eu comecei a ler assim, o capítulo, piscou uma luzinha assim, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Cristo? E aquilo ali ficou me perturbando, e o meu coração me queimava. Eu falei, pronto, essa é a palavra, esse é o tema, né? Beleza. Então, daí em diante, eu comecei a estudar o tema, né? De quem é Jesus. Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 16, do 13 ao 16. Quem achou, diga amém. Bom, vamos lá. O capítulo de Mateus, né, do 13 ao 16, vai dizer: chegando na região da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que eu sou? Seus discípulos, né, responderam, um diz que o Senhor é João Batista, outros diz que você é Elias, outros diz que você é um dos profetas, dizem que você é o Jeremias. Jesus olhou para seus discípulos e perguntou novamente, e vocês, quem diz que eu sou? Aí, né, Simão Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cara, eu fico imaginando, na hora que Jesus pergunta,
Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos. Outros dizem que você, pelos boatos que estão rolando aí, outros dizem que uns dizem que você é assim, você é Elias, que você é João Batista, né, que você é Jeremias, que é um dos profetas. Mas na hora que Jesus pergunta, eu fico imaginando, e vocês, quem diz que eu sou? Os seus discípulos. E agora, quem ele é? E agora, quem ele é? Eu não sei responder. Quem ele é? Né? Só que aí tem algo que me surpreende, é que quando Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, vamos lá. Quem é Jesus? Né? Jesus, ele foi um mestre popular na época, né? Que dizem, mestre popular. E aonde Jesus Cristo ia, ele arrastava uma multidão com ele. Aonde ele ia, estava uma multidão para quê? Para ouvir Jesus. Estavam ali para ouvir, para ver os feitos de Jesus, para ver os milagres, os sinais. E estavam ali, né? E o que me deixa mais surpreso é como que eles estavam ali sempre em multidão, né? E eu vou dar a primeira chave da noite para vocês. Eles estavam ali para quê? Para ouvir Jesus. O que devemos fazer? Falar de Jesus. Para quê? Para quem está lá fora, poder ouvir de Jesus também. Porque não adianta. Na multidão, Jesus estava como? Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está transformando, renovando. E aí? O que devemos fazer? Devemos falar de Jesus. Falar, Maurício, Jesus me curou, viu? Pastor, Jesus me libertou. Fulano, olha lá, Jesus tá transformando. Olha o que Jesus fez na minha vida. É isso que devemos fazer. É o que o pastor sempre faz no final do culto. Eu nos envio para que você pregue o evangelho, para que você fale de Jesus. Não é você chegar e falar assim, eu vou ler a Bíblia para você aqui, no capítulo de Gênesis. Vamos lá. Deus criou os céus e Não, irmão, não é assim. Quem está lá fora não vai entender o que você está falando. Você tem que chegar e falar assim, chegar com o prato cheio aqui para eles falar assim, Jesus está te dando alimento, vem se alimentar. Você está necessitando de alguma coisa? Você está necessitando de cura? Jesus tem, vem que Jesus tem, Ele te dá. Então, a gente fica se perguntando, né? Quem é Jesus? E o porquê de quem é Jesus? Gente, ultimamente, tem gente que se diz cristão, que não sabe quem é Jesus, irmão. Não sabe quem é Jesus. Fala assim, Jesus. Quem é Jesus? Não sei. Eu não sei quem é Jesus. Mas eu tô aqui para te falar quem é Jesus, tá? Bom, vamos lá. O que tinha de diferente em Jesus? Porque Jesus, ele, além de ser um mestre popular, ele tinha um ensinamento que até os rabinos, sacerdotes que estavam lá, ficavam de cara com os ensinamentos dele. O que ele tinha de diferente? Ele tinha autoridade. O que ele tinha de diferente? Eu aqui, Deus lá, e eu tô aqui, Pai, tô fazendo isso, Senhor. Ele tinha conexão com Deus. Isso que ele tinha diferente. E outra, vou te dizer, Jesus Cristo não era qualquer um, não. Jesus Cristo, ele era profundo. Jesus Cristo, ele falava que, tipo assim, é igual diz na palavra, né, uma espada de 2 gumes. O que Jesus falava aí atravessava o coração. Logicamente, para quem tinha o coração quebrantado. Se você quer cura, você tem que aceitar ser curado. Certo? Então, vamos lá. Bom, Jesus Cristo, né? Ele ensinava, ele curava. E o porquê disso? Porque Jesus tinha uma missão. E qual que era a missão de Jesus? Alguém sabe qual que é a missão de Jesus? Ou é difícil de saber? Se é difícil de saber, eu vou dizer. A missão de Jesus era nos salvar. Era simples. É uma missão. Tipo assim, a gente fala assim, nossa, a missão de Jesus era salvar, que legal. Mas para ele, irmão, imagina, ele lá no Getsêmani, lá suando sangue. Por quê? Não é fácil. Imagina você falar assim, filha, para salvar tal fulano, você vai ter que se entregar. E aí? Não é. Entendeu? Então, Jesus Cristo, ele, né, com a sua missão... Calma, irmãos, tô nervoso.
Bom, vamos lá. Jesus Cristo, ele foi designado a sua missão de nos salvar. Mas de que forma que Jesus nos salvaria, né? Bom, antes de entrar nessa parte, eu vou falar um pouco de mim, da minha vida, como que foi. A gente, quando chega numa época, numa certa idade, entre seus 15 e 16 anos, é onde que você quer flutuar. Que você quer falar assim, tô voando, tô curtindo, tô gandaiando. Ah, eu via fulano beber, quero beber. Ah, eu via fulano usar maconha, eu vou fumar. Essa época é a época onde que você quer criar asas. Bom, eu, né, não foi aos meus 16, mas foi aos meus 18, eu comecei a querer criar essas asinhas. Eu, com 18 anos, estava morando com meus tios, completei 18, passou um tempinho, fui morar sozinho, né? E nessa daí foi aonde que eu quis sair do mundo, irmão. E beleza, bebia, fumava, né? Escutava uns funk pesadão. Beleza, com o decorrer do tempo, as coisas apertou, né? E não ficou fácil. Aí encontrei uma pessoa, né? Uma menina, e ela falou assim: ah, vamos para a igreja, né? Beleza, e eu fui para a igreja por causa dessa menina. E eu vou dizer aqui, nunca vai na igreja por causa dos outros. Porque você se você for no culto por conta dos outros, você vai se decepcionar. Vai na igreja por causa de Jesus, porque ele não decepciona. E beleza. Eu fui. A menina saiu, eu fiquei. Passou 2 meses, voltei para o mundo de novo. Aí é aquela, quando a gente sai da presença de Deus, parece que o inimigo pesa 2, 3 vezes mais. Foi aonde que a situação apertou, empurrado. Passou um tempo, em questão de uns 2, 3 meses, perdi emprego, né? Passei por uma grande necessidade. E nesse meio termo, eu quase perdi a vida, né? Eu quase arrancaram a minha vida. Beleza, saí daqui e fui para outra cidade, para outro estado, fui para Minas. Chegando em Minas, a vida começa a levantar de novo. Eu comecei a morar com meu tio, irmão do meu pai e tal. Lembrando, nessa época eu não estava falando com meu pai e com a minha mãe, tá? Não tinha nenhum contato com eles. Beleza. Chegando lá nesse meu tio, passou um mês, comecei a trabalhar, arrumei um emprego. Com quase 2 meses, arrumei uma casa, comecei a morar sozinho de novo e tal. Aí foi que quando, literalmente, sabe quando você fala assim, eu tô bem, Jesus não é para mim e vou viver a minha vida. Eu não orava, né? Eu não sabia quem era Deus, eu não clamava a Deus, não agradecia a Deus. E minha vida se levou por 4 meses assim, lá em Minas. Bom, dando 4 meses, perdi emprego, né? Novamente. A situação começou a apertar. Entrei em depressão, ansiedade. E as coisas para mim ficaram mais difíceis. Eu comecei a trabalhar no cafezal, né? Comecei a trabalhar com café. E nessa daí a gente era em 4. Eu, Isaías, Igor e o Coelho. Nós chamávamos ele de Coelho. Beleza. Nós trabalhando lá, tal, passou umas 2, 3 semanas nós trabalhando junto. Minha situação começou a apertar muito, mas muito mesmo. Eu passei muita necessidade. E esse meu amigo Isaías, ele é evangélico. E ele chegou e falou assim: filho, quanto tempo que você não ora? Você já falou com Jesus por um dia desse daí? Eu falei: não, é um tempo que eu não falo com Jesus. Então tá bom, então, bota seu joelho no chão e começa a orar. Eu e os meninos vai sair daqui. Irmão, bati o joelho no chão, parece que foi uma coisa assim, extraordinária. Saiu eu via uma sombra saindo de mim assim, irmão, que não sei explicar. Na hora que eu comecei a orar ali, saindo aquele negócio, me deu um alívio.
No mesmo dia, né, aconteceu umas coisas, eu tava em um outro relacionamento, aí a menina no mesmo dia terminou comigo, né, aí esse meu amigo Isaías pegou, me chamou para conversar e tal, aí ele me chamou para comer um lanche, eu fui comer um lanche com ele. Aí nessa que eu fui comer um lanche com ele, ele começou a falar de um primo dele que é muito usado, né, por Deus. Tipo assim, literalmente, ele depende de Deus. E ele começou a falar, meu primo assim, assim, assim e tal. E beleza. Aí ele falou assim, amanhã a gente vai lá. Você quer ir? Isso num sábado. Né? Aí eu falei, beleza, então amanhã a gente vai. Amanhã no domingo. Chegou no domingo, a gente foi. Quando eu pisei o pé na casa desse primo, né, dele, esse primo dele e o irmão desse primo dele, tava um encarando o outro. E na hora que me viram, falava assim, é ele. Né? E eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus do céu, e agora? Aí beleza. Eles têm um costume de antes de almoçar, orar. Ele falou, vamos orar com a gente e tal. E eles têm um costume de orar de joelhos. Né? Independente de onde eles estão, eles oram de joelhos. Ele falou, ajoelha aí, vamos orar. Irmão, esse cara começou a falar da minha vida de frente para trás, de trás para frente. E ele pegou e falou assim, Jesus, ele está te esperando. Sabe, você está aí iludido com as coisas. Jesus, tem uma esposa para você lá na frente. Jesus, ele quer restaurar a sua família. Jesus, ele quer te vestir. Ele falou que quando você voltar à sua cidade, vão te reconhecer como um vaso novo. Jesus, ele quer te dar vestes novas. Volta para ele. Entra nos caminhos dele. E aquela hora ali eu chorei e tal. E beleza. No mesmo dia, num domingo à noite, eu fui em casa tomar um banho. E meu primo me ligou no telefone. E esse meu primo é de São Paulo. Aí ele pegou e falou assim, Pedro, arruma suas coisas que você vai embora comigo hoje. Hoje não mais porque é de noite, mas amanhã cedo, meio-dia, eu vou te buscar você. Estou indo buscar você. Eu falei, beleza. Na segunda-feira eu fui. Qual que foi a primeira coisa que Deus fez? Foi restaurar meu laço com a minha família. Irmão, a gente fala, no caso, eu não podia falar com a minha mãe. Meu pai não deixava. Eu não podia falar com meus irmãos. Meu pai não deixava. Quem foi a primeira pessoa que Deus colocou na minha vida novamente depois disso? Meu pai. Meu pai. Irmão, por mais que eu sei que eu e meu pai, a gente nunca teve uma vida assim amorosa entre os dois. Mas a primeira pessoa que ele colocou na minha vida de novo foi meu pai. Beleza. Passou um tempo, né? Meu pai foi lá em São Paulo, resolveu umas coisas, a gente conversou. Ele voltou, eu fiquei lá. Aí passou um tempinho, né? Eu passando por uns apertos lá com esse meu primo. Meu pai pegou e falou assim, eu tô te mandando R$80. Arruma suas coisas e vem embora. Beleza. Fui, né? Cheguei na casa do meu pai. Eu voltei e a primeira promessa de Deus se cumpriu na minha vida. Foi que Deus restauraria a minha família. Deus restaurou a minha família. Deus uniu nossos laços novamente. A promessa de Deus, a primeira, se cumpriu na minha vida. Beleza. Passou um tempo. Eu comecei a trabalhar no Swiss Park. Aí eu não estava trabalhando registrado, porque eu estava trabalhando de auxiliar de pedreiro, né? Ajudante de pedreiro. E eu queria um serviço fixo. Aí eu falei assim, Deus, coloca um serviço melhor para mim. Apareceu esse serviço. Lá na Camp Ambiental, como coleta de lixo. Chegando lá, tinha uma pessoa que trabalhava lá comigo, que era meu primo, o Pablo. E ele estava vindo para a igreja, tudo. Aí, passou o quê? Umas 2 semanas a gente trabalhando junto. Eu falei assim, gordão, deixa eu perguntar para você. Você está indo para a igreja ainda? Aí ele falou assim, então, irmão, por quê? Eu falei, não, eu vou lá. Ele falou, demorou. Isso foi numa sexta-feira. Passou o sábado, no domingo eu vim. Cheguei aqui no domingo, irmão. Jesus Cristo falou assim, volta, filho, que eu tô aqui. Volta que eu tô aqui, vem cá. E foi dia 12 de março, e foi quando eu voltei para Jesus. E beleza. Até então, minha vida com Deus
começou a ficar diferente. Comecei a me aproximar, né? Comecei a ter uma comunhão com Deus. E, Du, eu vou falar um negócio para você. Quando a gente entra para Jesus, a primeira coisa que o povo pensa é o quê? Eu vou voltar para Jesus, eu vou me conciliar com Jesus, eu vou aceitar Jesus e vou ficar quê? Vou ficar rico. Muitas pessoas, já ouvi pessoas falar assim, eu vou aceitar Jesus porque minha vida vai melhorar, eu vou ficar rico, vou começar a ter carro bom, casona. E não é assim, irmão. E não é assim. Sabe qual que é a riqueza que Deus nos dá? É a vida eterna. É a vida eterna, irmão. É por isso que Ele se entregou na cruz. Para que Deus não condenasse o mundo, Ele enviou o teu Filho, Jesus Cristo, para não condenar o mundo. Por quê? Porque nele crer tem a vida eterna. É isso. E você, voltando no texto, você entrar na palavra, mais para frente você vai ver o que Jesus fala para Simão Pedro. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que Jesus diz? Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Deus que te revelou. E então, quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, qual que foi o benefício de Pedro? Jesus, o próprio Deus revelou a Pedro quem era Jesus. E hoje, meu benefício está aqui. Gabriela, Diocélia, pastor, cadê? O Tom, o Robson. Vocês hoje são meu benefício. E essa é uma das maiores riquezas que Deus nos dá, além da vida eterna. Então, irmão, beleza. Vamos lá. Voltando para o tema. Jesus Cristo, ele vem para nos salvar, né? Mas de que maneira Jesus Cristo vai nos salvar? É derramando o sangue na cruz do Calvário. Essa foi a única maneira que Jesus nos salvou. E por que tinha que ser Jesus? O porquê de ser Jesus? Porque ele era o único que poderia fazer isso. Não há ninguém, não tinha ninguém que teria o poder de fazer isso. Por quê? Jesus Cristo, ele foi crucificado, foi sepultado, no terceiro dia voltou à vida. Você poderia fazer isso? Não poderia. Lembra que eu falei que Jesus Cristo, ele era profundo. Por que ele era profundo? Ele tinha conexão com Deus. No princípio, o verbo... Agora esqueci. Vou vir aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou falar. Glória a Deus. João 1. É que eu não lembro de cor, pastor. Mas eu sei que é lá. Vamos lá, já tá no João, é só colocar capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Então vamos lá. Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo no princípio ele foi Deus. Quando caiu, né, quando teve o primeiro pecado que Adão e Eva cometeu, Jesus Cristo se tornou promessa. E decorrer da palavra, ele, né, decorrer do Antigo Testamento, tal, bonitinho, ele é promessa. Chega quando Jesus nasce. Quando Jesus nasce, ele é o quê? Salvação. Ele é salvação. E quando ele volta? Quando ele voltar, ele é rei. Porque é ele que governará sobre todas as terras. Sobre toda a terra. Então vamos lá. Só para a gente finalizar aqui, né? Bom, o Pedro entendeu que Jesus, ele era a divindade. Isso foi uma compreensão não da carne, mas dos céus. Agora, vamos lá. Irmão, com Jesus não há meio termo. Não há uma maneira de você falar assim, eu aceito Jesus, mas não acredito no que ele faz. Eu não acredito no que ele faz, mas eu aceito Jesus. Não tem como, porque Jesus não aceita meio termo. Ou você aceita quem ele é e o que ele faz, ou você não aceita ele. É um dos dois. E ponto. E agora, qual que é a nossa parte? Qual que é a nossa parte? Jesus, ele nos salva?
certo? Ele não salvou. O sangue foi derramado na cruz do Calvário. Bom, a nossa parte é crer. Em Efésios 2:8 vai dizer: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A minha responsabilidade e a sua é crer no que Jesus pode fazer e no que Ele é e quem Ele é. Mas é só crer? Não. Não é só crer. Você tem que ter fé. Em Tiago 2,17 vai nos dizer: assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Então, não somos salvos pelas boas obras, porque não é as boas obras que faz você ter fé, mas é a fé que te faz fazer boas obras. E vou te dizer para você uma coisa: se você está esperando que na vida eterna eu vou viver com Deus e que a minha vida vai começar lá, quando eu morrer e Jesus voltar e a igreja subir, não. A sua vida eterna começa aqui. A partir do momento em que você vem aqui, se consagra a Deus, a partir do momento quando você aceita Jesus, você entra na linha, se consagra, você busca ter santidade, você busca ser perdoado todos os dias, porque a gente erra, todo dia a gente está errando, irmão. Todo santo dia a gente está errando, não tem como. Então, a nossa vida eterna começa aqui. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é Jesus? Jesus, né? Ele é o Deus em carne humana, e foi assim que Ele se apresentou ao mundo. E é assim que devemos aceitá-lo Ele. Devemos aceitar Ele como acreditando que Ele morreu e ressuscitou. Devemos acreditar nele como Filho do Deus vivo. Devemos acreditar nele como aquele que cura, aquele que liberta. Devemos acreditar nele como promessa, como salvação, como Rei. Porque Ele é o único que tem o poder. Ele é o único que tem o poder de nos salvar, libertar, nos curar. Então, eu quero, agradecer à igreja, agradecer a Deus pela oportunidade. É minha primeira vez, não foi fácil. Mas antes de tudo eu quero fazer um apelo. Eu peço a vocês agora, a partir do momento que vocês colocar o pé lá fora, colocou o pé lá fora, comecem a falar de quem Jesus foi na sua vida. Começa a te falar o que Jesus fez na sua vida. Irmão, não precisa você falar assim, Jesus foi lá, me deu carro, deu casa. Não, porque isso aí é fruto, é benefício. É benefício. É coisa que, com o tempo, você vai, lógico também você tem que fazer a sua parte, que não é simplesmente vai cair do céu. Não. É benefício. Você tem que chegar e falar assim, Jesus, Ele libertou minha família. Jesus, Ele restaurou meu casamento. Jesus, Ele me curou. A partir do momento que você colocar o pé lá fora, há pessoas que necessitam ouvir quem é Jesus. Há pessoas que necessitam ouvir o que Jesus fez. Então, é o que eu peço para vocês, é o apelo que eu faço a vocês. E agradeço à igreja, primeiramente a Deus. E é isso.